Bom dia, pessoal. Muito bem, sejam muito bem-vindos aqui, né, neste evento. Para todos que assistem, eu me chamo Tayane Vanderberg e eu sou uma mulher parda de cabelos cacheados compridos. Eu uso óculos e uma blusa na cor vermelha. Esse evento que está acontecendo hoje, ele é resultado de uma parceria entre o projeto de extensão da Unirio, Acervos Pessoais em Foco, e o projeto de pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, intitulado Diálogos no Arquivo, Acervos Pessoais como Fontes para a Produção de Saber. Nesses projetos, né, nós realizamos encontros com museólogos, arquivistas, historiadores e demais profissionais que sejam de instituições públicas ou privadas, que sejam responsáveis pela salvaguarda, pesquisa e difusão de acervos pessoais. A ideia, né, aqui é a gente ter uma troca, né, de conhecimentos acerca desses importantes conjuntos documentais, né, que são do patrimônio cultural e também revelam aspectos da memória individual, coletiva e social. Eu estarei mediando, né, fazendo as apresentações desse evento em conjunto com a professora Cecília Ebank, do Departamento de Estudos e Processos Museológicos da Unirio, que também coordena em conjunto comigo os projetos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Nós já realizamos 2 encontros no ano passado, no ano de 2025, quando o projeto foi iniciado. E nesses 2 últimos eventos nós falamos sobre gestão de acervos pessoais e também sobre o olhar museológico sobre os acervos pessoais. E hoje, nesse terceiro encontro, nosso tema é acervos pessoais no contexto político. A gravação desse evento ela será disponibilizada no canal do YouTube do projeto Arquivos Pessoais em Foco. E quem estiver nos acompanhando aqui, né, pode contribuir com perguntas para os convidados, né, por meio do chat, e ao final elas serão respondidas, né? E só mais uma informação, também cabe destacar que as instituições elas não podem ser vinculadas às opiniões das falas dos palestrantes. Então, assim, né, nós vamos dar início aqui ao nosso evento, né, com a fala do professor Renato de Matos, da Universidade Federal Fluminense. Né? Renato, muito obrigada mesmo por estar podendo participar desse evento aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes quando você e a Laura aceitaram, né, o convite. Né? Então, eu vou ler aqui a sua mini bio e aí depois você pode iniciar a sua fala. O professor Renato de Matos, ele é professor adjunto do Departamento de Ciência da Informação e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, né, do PPGCI da UF. Ele também é coordenador do curso de graduação em Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Ele é bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é mestre e doutor também pela USP em História Social, e em ambos, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele teve amparo, né, da Bolsa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Ele também é bolsista do programa Jovem Cientista do Nosso Estado, da Fundação Carlos Chaga Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Ele é integrante do Honório, que é o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas Arquivísticas. Ele coordenou o projeto Acervo Documental da Secretaria do Patrimônio da União do Rio de Janeiro, cooperação interinstitucional entre a Universidade Federal Fluminense e a Superintendência do Patrimônio da União do Rio de Janeiro, vinculada ao Programa de Modernização e Gestão do Patrimônio Imobiliário da União, do Ministério da Economia e financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, Renato, mais uma vez, muito obrigada, né, por aceitar o convite e a fala é sua. Olá, pessoal, bom dia. Bom, antes de mais nada, fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, barba grisalha, estou usando óculos, uma camisa preta com listras, e ao meu fundo tem um quadro e uma estante com alguns livros. Tayane, bom dia, querida, professora Cecília,
Laura, muito bom estar aqui com vocês. Também não vamos nos esquecer da Vitória, que está aqui nos bastidores. É um prazer estar aqui participando deste encontro integra este projeto, estes projetos, né? Tanto da Unirio quanto da Casa Oswaldo Cruz. E eu fico extremamente feliz em poder compartilhar, eu já de largada já destaco, algumas impressões, algumas reflexões, para não dizer certas angústias que eu comecei a perceber, a observar, especialmente depois do início da minha pesquisa, esta pesquisa financiada pela FAPERJ, cujo resultado, entre outros resultados, culminou no livro Acertos Presidenciais Brasileiros, Legislação, Preservação e Acesso. Nesse sentido, a minha fala ela será breve e muito mais na perspectiva de fomentar o debate, que eu acho que é para isso que se presta, inclusive, esta nossa sessão de trabalho. Tayane, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, tá? Agora foi. Só um instantinho. Você só confirma, por gentileza, se vocês estão vendo, tá? Sim, iniciou o compartilhamento. Sim. Perfeito, pessoal. Então, como eu disse, a minha fala hoje, ela tem muito mais como foco compartilhar algumas impressões, algumas observações, algumas inquietações que eu tive durante o processo de elaboração deste livro, que, claro, como eu disse também, ele integra essa pesquisa ainda hoje financiada pela FAPERJ. O título da minha apresentação, Acervos Pessoais de Políticos às Margens da Arquivologia, já sugere um pouco do enfoque que eu pretendo dar. Vale dizer que algo que eu observei durante a pesquisa que eu realizei nesses últimos anos, e ainda hoje eu observo, é a escassez de trabalhos no âmbito da arquivologia dedicados aos acervos de pessoas que ocuparam ou exerceram alguma função, algum cargo político ao longo de sua trajetória. E é interessante, não é à toa que, inclusive, eu começo o livro já citado, mas eu também faço questão de iniciar a minha fala com um excerto extraído de um texto muito interessante, um texto curto, mas muito eloquente, da saudosa professora Ana Maria de Almeida Camargo. É um pequeno texto, uma espécie de apresentação, intitulado, de forma muito sugestiva, Arquivos Não Falam, que foi publicado numa obra que foi ali coordenada tanto pela Casa de Rui Barbosa e pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins. Isso no âmbito de um evento dedicado aos arquivos pessoais. Eu faço questão de reiterar, de compartilhar este trecho do texto da professora Camargo, porque, em grande medida, ele sintetiza estas minhas questões que eu pretendo compartilhar com vocês. Resumidamente, neste trecho, a professora Camargo, ela cita um fato ocorrido em abril de 2014, no período que estavam sendo comemorados ou trabalhadas as questões relativas ao cinquentenário do golpe militar no Brasil. E, na ocasião, na Câmara Municipal de Rio Claro, no interior de São Paulo, em uma sessão solene, o prefeito da cidade, e aqui eu cito a professora, compareceu ao ato simbólico e afirmou, em inflamado discurso, que sentia vergonha por saber que o arquivo municipal guardava em seu acervo os documentos de Plínio Salgado. Segundo aqui, continuo com o trecho da professora. Além de representar o integralismo, o que de mais atrasado existiu dentro da política nacional, segundo ele, a documentação permitia ainda que a figura do seu líder fosse reverenciada pela comunidade local. É certo que a cerimônia se prestava a todo tipo de manifestação contra os abusos da ditadura, mas acabou atingindo um inocente, o arquivo de Plínio Salgado. Eu acho esse trecho extremamente sugestivo, simbólico, capaz de resumir algumas das questões que eu pretendo trabalhar, porque, em grande medida, ele traduz uma certa perspectiva compartilhada, infelizmente, quase que predominante entre muitos profissionais. E aqui, por óbvio, eu vou restringir as minhas observações ao campo de estudos arquivísticos sobre os acervos presidenciais.
O que eu estou tentando dizer a vocês é que, durante a minha pesquisa, fazendo este levantamento bibliográfico, compulsando a bibliografia e analisando as reflexões, as contribuições que foram elaboradas nas últimas décadas, eu percebo que não apenas há uma escassez de trabalhos dedicados ao tema, como parte importante desses poucos trabalhos que eu identifiquei parecem se limitar a identificar o arquivo pessoal de um cidadão ou cidadã investido de um cargo político, como se este arquivo ele fosse o reflexo da sua trajetória. Em que sentido? Como se o arquivo preservado fosse um monumento erigido em papéis, tendo como foco apenas e exclusivamente a projeção de uma imagem construída, uma imagem idealizada e projetada para o futuro. Ou seja, é interessante como que travar contato com esses textos, como eu disse, em função da pesquisa que eu venho desenvolvendo, revela o quanto que ainda, para muitos estudiosos do campo arquivístico, o arquivo pessoal de um determinado indivíduo é, em última instância, quase que um verdadeiro memorial, um verdadeiro construto produzido exclusivamente a fim de engrandecer a sua imagem projetada para o futuro. Nesse sentido, eu gostaria de observar aqui algumas questões que ficam patentes na bibliografia. Primeiro, a ideia de que o ato e o esforço de preservar um acervo de um determinado político geralmente é confundido ou simplesmente compreendido como a promoção de determinadas versões e adesão partidária ao titular deste arquivo em questão. O que eu estou tentando aqui dizer, para ser bem claro, eu observo, infelizmente, tanto nos trabalhos publicados, que são poucos, são raros eles, dedicados exclusivamente aos acervos de políticos, mas mesmo entre arquivistas, pesquisadores, em debates acadêmicos, o que eu percebo, e é o que submeto aos meus colegas, até para a gente debater sobre o assunto, eu percebo uma certa interdição acerca da temática, muitas vezes movida a esta interdição por uma compreensão muito problemática sobre o que vem a ser um arquivo de um político. Nesse sentido, estas percepções, estas compressões acabam levando aquilo que eu entendo como uma espécie de olhar enviesado sobre os acervos pessoais de políticos e acaba revelando, ao meu ver, uma compreensão muito problemática que, no mínimo, merece ser estudada e debatida com um pouco mais de atenção acerca do que, de fato, é um arquivo. Eu percebo, e talvez alguns colegas percebam também, há uma compreensão, ao meu ver, muito problemática, de que o arquivo, em última instância, ele configura aquilo que eu chamei aqui de receptáculo de memórias prontas e inexoráveis. O que significa dizer? Para muitos, o arquivo ele é, em última instância, a materialização de uma memória pronta e acabada, memória esta que não depende de quem pesquisa, de quem consulta ou de quem interpreta os acervos. É como se, em última instância, o pesquisador, o consulente, de modo geral, que acessa a estes arquivos, ele estivesse ali condenado a reproduzir aquelas imagens, aquelas interpretações que foram erigidas pelo titular do arquivo ou por aqueles indivíduos, sejam mantenedores, herdeiros e até arquivistas que, entre todas as aspas, moldaram o arquivo para a posteridade. Nesse sentido, muitas vezes, este binômio arquivo e memória acaba fazendo com que esta relação seja quase que mal compreendida. Ou seja, se esquece que arquivo não se confunde com memória. E tampouco se compreende que memória
Ela é uma construção passível de ser realizada a partir, mas não exclusivamente, por óbvio, dos documentos de arquivo. Nesse sentido, é curioso pensarmos como que esta relação quase que natural entre arquivo e memória acaba levando a esta compreensão, qual seja, de que o arquivo, seja ele institucional, seja ele de uma pessoa física, mas no caso em tela em particular, um arquivo de um político, acaba sendo a projeção pronta, acabada e inescapável da versão daquele indivíduo para a posteridade. Nesse sentido, e aqui fazendo, ainda desdobrando um pouco o trecho que eu extraí, que eu trouxe aqui do curto, mas importante texto da professora Camargo, nota-se uma confusão, não só entre pesquisadores de outras áreas, mas até mesmo entre os arquivistas, a compreensão de que o arquivo de uma determinada pessoa carrega consigo os atributos do seu produtor. O que fez, por exemplo, nas palavras da professora Camargo, o prefeito do município de Rio Claro, do interior de São Paulo, condenar a preservação do arquivo pessoal de Plínio Salgado, como se o arquivo de Plínio Salgado fosse um arquivo integralista e como se preservá-lo fosse de forma bem mais genérica, de uma forma muito mais objetiva aqui, como se o próprio arquivo dele reproduzisse os valores, as ideias e os projetos políticos que foram ali compreendidos pelo integralismo na primeira metade do século XX. Nesse sentido, eu faço essa observação mais genérica, eu problematizo aquilo que eu compreendo talvez como uma má interpretação, um entendimento um tanto quanto precário sobre o que é um arquivo, em especial o arquivo de um político, tudo para pensarmos o quanto estas percepções, ao meu ver, um tanto quanto enviesadas, para não dizer equivocadas, comprometem, inclusive, a apropriação da temática entre arquivistas e pesquisadores da área. É como se a temática, eu insisto, estivesse comprometida, porque uma vez tendo ela como objeto de estudo, o pesquisador é como se ele estivesse ali, como eu posso dizer, como se estivesse aderido, se filiado à causa política partidária daquele indivíduo. E, ao meu ver, este olhar que eu considero um tanto quanto enviesado, eu insisto, ele acaba alijando a temática dos estudos arquivísticos. Nesse sentido, eu, a título de exemplo, trago algumas notícias recentes que revelam um pouco deste lugar marginalizado que os acervos de políticos possuem no âmbito dos estudos arquivísticos e não apenas. Até no senso comum é interessante observar como a própria percepção, a própria noção de se preservar acervos de um determinado presidente em última instância, preservar a imagem ou preservar um discurso laudatório em prol da projeção de uma imagem positiva daquele indivíduo. Esta notícia, que foi publicada em dezembro de 2018, sobre a preservação do acervo de Michel Temer, ou, no caso em particular, a inauguração do Centro de Memória Presidente Michel Temer, na cidade de Itu, interior de São Paulo, já revela este olhar um tanto quanto comprometido que, eu insisto, não são apenas os arquivistas, mas a sociedade de modo geral lança sobre a temática. E aqui eu cito o título que por si só é autoexplicativo do que eu estou tentando dizer. Com autoestima elevada, Temer inaugura memorial de sua própria história. Eu fico pensando, vejam só, preservar o seu próprio acervo para o jornalista, aquele responsável pelo enunciado da manchete, é um ato, ou revela, quase que uma perspectiva subjetiva, uma autoestima elevada de Michel Temer. Ou seja, se ele tivesse uma autoestima não muito boa, ele provavelmente queimaria os seus acervos. Ou se ele tivesse uma autoestima devidamente moderada, ele preservaria, mas não daria visibilidade. Mas
pode parecer um tanto quanto risível este modo como a população, a sociedade de modo geral, encara a preservação de acervos, mas isso há como eu posso dizer, há implicações muito sérias que, eu insisto, acabam redundando no apagamento e na destruição, de forma objetiva ou por negligência, os acervos de presidentes da República. Vejam, por exemplo, 3 casos que ocuparam as páginas dos jornais nos últimos 10 anos. Eu me refiro, pegando aqui numa perspectiva cronológica, o acervo, ou parte do acervo de Dilma Rousseff, que foi destruído em função das cheias que ocorreram no Rio Grande do Sul no início do ano passado. Temos também, e aqui mais remetendo aos noticiários de 2023, as notícias um tanto quanto estranhas, os inusitados presentes que foram ofertados a Jair Bolsonaro, então presidente da República, por autoridades sauditas, e nós temos ali, em 2016, no contexto da Lava Jato, uma série de notícias, muitas delas falsas, sobre suspeitas de apropriação de itens que deveriam integrar o patrimônio público, mas depois foi constatado que, de fato, integravam o patrimônio privado, segundo a legislação brasileira, e que, claro, ali foram fomentadas e foram disseminadas naquele contexto marcado pela Operação Lava Jato. São 3 episódios distintos, cada qual tratando de um arquivo distinto, de um presidente distinto, mas nesses 3 casos ocorridos nesses últimos 10 anos, nota-se algo importante que é de interesse aqui, especialmente entre nós, nesse nosso evento. Observem que nesses 3 episódios, jornais foram, claro, salvo o caso de Dilma Rousseff, que foi muito pouco explorado, ganhou pouquíssima visibilidade, infelizmente, por parte da imprensa, mas nota-se a ausência da opinião balizada de arquivistas, de profissionais e de representantes de instituições mantenedoras de acervos presidenciais. É curioso que quando nós recuamos e procuramos nestas notícias, e entre outras notícias que deram conta, que repercutiram esses episódios, o que se nota é a presença constante, não apenas de jornalistas, mas juristas e aquela expressão tanto quanto problemática que domina a imprensa brasileira, os chamados especialistas. Olhando com um pouco de atenção, o que a gente observa é que quase nunca os arquivistas ou profissionais que trabalham com arquivos, de modo geral, foram convidados ou, mais importante, não se colocaram enquanto profissionais dotados de competências necessárias para poder informar de forma qualificada o que estava ocorrendo. É interessante, então, portanto, nós falamos no âmbito da arquivologia, uma área que supostamente carece de visibilidade social, mas neste caso eu percebo um movimento de mão dupla. Se, por um lado, os arquivistas não foram ouvidos pela grande imprensa, eu insisto, muitos arquivistas sequer entenderam que estava sendo tratado em cada uma dessas notícias um tema que lhe dizia respeito. Então percebam que não basta dizer apenas que socialmente o arquivista carece de visibilidade. Eu insisto, eu considero que neste caso em particular, em relação a esta temática de modo mais abrangente, os arquivistas não se colocam como pesquisadores, como especialistas formados e com competência para poder opinar de forma técnica e qualificada sobre questões relativas à preservação de acervos presidenciais. Isso chama muito a atenção, e aqui eu faço um paralelo, porque a nossa legislação, eu insisto, a Lei 8394, que foi exarada e foi sancionada em 1991, ela resultou de um trabalho muito interessante realizado por uma comissão nomeada à época, em fins da década de 1980, pelo presidente José Sarney.
E aquela comissão, formada por nomes como Celina Vargas, entre outros, Antônio Voaz, Jacobina Lacombe, aquela comissão, ao propor alguns procedimentos, algumas regras que combinaram, que foram depois ali, claramente influenciaram o texto final da Lei 8394, eles sabiam que estavam, nas suas próprias palavras, realizando um trabalho que ficaria inscrito na história da arquivologia brasileira. Isso consta no relatório final desta comissão. O que eu estou tentando aqui sublinhar é que, à época, em fins da década de 1980, a comunidade arquivística parecia estar muito mais sensibilizada com a temática da preservação do patrimônio arquivístico brasileiro. Eu me refiro particularmente aos documentos produzidos e acumulados pelos presidentes da República. É claro que a gente pode justificar essa sensibilidade em função tanto da efeméride do centenário da proclamação da República, em 1989, mas também pelo próprio interesse particular e pessoal de José Sarney em ver os seus próprios documentos preservados. Mas o que importa dizer é que, a despeito do contexto, que era um contexto favorável, a comunidade arquivística ela não se furtou de participar ativamente do debate público, inclusive participar ativamente da confecção, eu insisto, das balizas que hoje fazem parte, ainda hoje fazem parte, da Lei 8394 de 91. Lei esta que, apesar dos seus problemas e da sua necessidade de revisão, tem alguns aspectos que eu considero particularmente interessantes. Primeiro, em seu artigo 3º, consta algo fundamental, que parece não ser devidamente entendido pela população de modo geral, pela sociedade de modo geral, mas inclusive por arquivistas. A ideia, ou melhor, a compreensão de que o arquivo de um determinado presidente da República integra o patrimônio cultural brasileiro e, portanto, são declarados de interesse público, tendo ali como respaldo o parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Mas eu também destaco o artigo 7º da mesma lei, que institui a Comissão Memória dos Presidentes da República. Eu não vou me ater aqui muito ao tema, uma vez que a Laura ela tem muito mais propriedade para falar sobre essa comissão, mas o que eu gostaria de sublinhar é que, no primeiro parágrafo do artigo 7º da Lei 8394, está previsto, inclusive, a participação daquilo que é entendido como personalidades de notório saber, experiência em arquivologia, biblioteconomia e documentação em geral na Comissão Memória dos Presidentes da República, instância esta que reúne não apenas a Diretoria de Documentação Histórica, mas, por exemplo, os titulares do Arquivo Nacional, do IPHAN, da Biblioteca Nacional e do Museu da República. Reparem, portanto, que eu particularmente não conheço outro dispositivo legal que trate da preservação de parcelas importantes do nosso patrimônio documental, que chega a nomear com todas as letras a possibilidade da participação de profissionais, de personalidades, ainda que seja essa expressão tanto quanto problemática, com experiência em arquivologia e outras áreas correlatas. O que estou tentando dizer é, trata-se de um dispositivo legal que chega a nomear com toda precisão, com toda clareza, a relevância de profissionais e pesquisadores desta área, mas eu insisto que há um contraste gigantesco entre esta indicação precisa e o quase desconhecimento sobre esta possibilidade de participação e atuação por parte dos próprios arquivistas. Encaminhando já para o final, também é importante destacar que, como eu disse, trata-se de um dispositivo legal, um marco legal, que traz consigo uma série de avanços, especialmente a reconhecer o interesse público e reconhecer os documentos presidenciais como parte do patrimônio histórico-cultural brasileiro, mas é claro que trata-se de uma legislação que precisa ser revisitada, mas precisa ser revisitada, eu insisto, também a partir do olhar arquivístico, a partir também, é claro, do olhar de outras áreas, como a biblioteconomia e a museologia. Vamos aqui, por exemplo, para entender
alguns desses problemas que merecem ou mereceriam um olhar mais atento da nossa comunidade arquivística. A Lei 8394 de 91, ela foi regulamentada só depois de 11 anos, por meio do Decreto 4344. É interessante que este decreto, ele tenta, de alguma forma, precisar as fronteiras entre o que pertence, ou melhor, o que é propriedade particular de um presidente da República, no âmbito dos documentos que ele vai acumulando ao longo do seu mandato, e aquilo que deve integrar o patrimônio público. É interessante que, em que pese a importância, e de fato temos que reconhecer, trata-se de um esforço muito importante, muito interessante, de tentar delimitar essas fronteiras entre o público e o privado, nota-se que algumas questões que dizem respeito, inclusive no âmbito terminológico e conceitual da área arquivística, precisam ser, no mínimo, revistas. Por exemplo, no artigo 3º do Decreto 4344, consta a seguinte definição do que seria um acervo documental privado de um presidente da República. E aqui eu cito: são os conjuntos de documentos em qualquer suporte. Reparem que há o emprego de conceitos e terminologias caras ao campo arquivístico, de natureza arquivística, bibliográfica e museológica, produzidos sob as formas textual, manuscrita, datilografada ou impressa, eletromagnética, fotográfica, filmográfica, videográfica, cartográfica, sonora, iconográfica, de livros e periódicos, de obras de arte e de objetos tridimensionais. Primeiro, nota-se que há uma compreensão de que o acervo compreende, é claro, os documentos que genericamente são definidos enquanto documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos. O meu primeiro ponto de problematização aqui é: mas como definir ou como distinguir um documento arquivístico de um documento bibliográfico? É a aparência física? É a configuração física de um suporte? Será que aquilo que pode ser, segundo o texto do artigo 3º do Decreto 4344, configura um documento de, entre aspas, natureza museológica, será que só porque ele é um objeto, de forma muito genérica, um objeto tridimensional, que por si já é uma expressão bem problemática, será que isso torna aquele item um documento museológico e não arquivístico? Será que se alguém, por exemplo, pegar um conjunto de cartas e resolver encadernar, fazer uma brochura, e este documento tiver a aparência física de um livro, ele se torna automaticamente um documento bibliográfico? Ou seja, para os estudiosos da arquivologia, eu espero que esteja já bem claro que um documento de arquivo não se define literalmente por sua aparência, mas, por óbvio, pelas circunstâncias em que ele foi produzido e pela capacidade dele projetar ou representar ou testemunhar a atividade que lhe deu origem. Mas eu sigo aqui rapidamente. Neste mesmo artigo 3º, há um parágrafo único que define ou que tenta apontar para aquilo que não deveria compreender um arquivo privado de um presidente da República. E aqui eu cito a primeira linha: os documentos de natureza arquivística produzidos e recebidos pelos presidentes da República no exercício dos seus mandatos, com fundamento no inciso 2º do artigo 15 do Decreto 4.073 de 2002. Reparem, primeiro, este decreto é aquele que em 2002 regulamenta a 8159, a Lei de Arquivos. De acordo com este trecho do decreto, documentos de natureza arquivística produzidos e recebidos pelo presidente da República no exercício do seu mandato, de acordo com este inciso do artigo 15 do Decreto 4.073, não é documento privado. Mas o que diz este inciso 2? Dizer: são documentos públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por agentes do poder público no exercício de seu cargo ou função ou deles decorrente. A pergunta que eu faço é: e cartas de populares? E cartas de correligionários que foram endereçados àquele indivíduo, não porque ele é apenas uma figura pública, ou melhor, ele é uma figura pública muito em função deste cargo ou função que ele exerce. Ou seja, como separar o presidente da República do indivíduo
que tem relações partidárias, relações políticas e uma relação com a própria população, que se deve, em grande medida, à sua posição de destaque enquanto presidente da República. Se vocês fizerem um levantamento circunstanciado em acervos privados de presidência da República hoje preservados, lá vocês vão encontrar uma vasta gama de documentos que só estão lá e só foram produzidos porque aquele indivíduo um dia ocupou a presidência da República. Nesse sentido, eu considero extremamente frágil esta delimitação entre o que seria ou não um arquivo privado de um presidente, considerando o fato de ele ter produzido ou recebido enquanto no exercício do seu cargo. Porque no exercício do seu cargo, ou em função dele, ou deles decorrente, como diz o Decreto 4.073, isso acaba sendo muito abrangente e muito vago quando nós vamos objetivamente a um acervo de um presidente da República. Ao mesmo tempo, só para caminhar para o final, que eu acho que já me estendi muito, os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de troca de presente, vejam só, qual é a compreensão do legislador sobre o que é um documento bibliográfico e museológico? É a aparência física? É a configuração do suporte? Na arquivologia, eu insisto, já há compreensão de que o documento de arquivo, há muito tempo, aliás, há essa compreensão, não restringe ao documento em suporte papel. Nesse sentido, a legislação ela carece de um aprimoramento, inclusive conceitual e terminológico, para que esta distinção possa ser melhor definida. E concluindo, nesse sentido, estabelecer, ou melhor, tentar resolver essas fronteiras difusas entre o público e o privado, essa resolução, este encaminhamento, eu considero possível, ou melhor, só é possível se tivermos a participação efetiva de arquivistas, bibliotecários e museólogos. Ao mesmo tempo, nós precisamos pensar em termos do texto legal como definir o que é público ou privado, tendo em vista o que de fato configura um documento de arquivo. O que é o formato, o que é o gênero e o que é o suporte. Em última instância, o que eu acho que é fundamental de partida ser compreendido é que os arquivos eles não são lidos, mas consultados e pesquisados. E concluindo, já pedindo desculpa por ter me estendido, eu obviamente terminarei com um outro trecho do mesmo texto da professora Camargo, que eu acho extremamente simbólico sobre tudo isso que eu trouxe a vocês. Dizer que o arquivo de Plínio Salgado não é neutro é, nesse sentido, tão supérfluo e inadequado quanto dizer que ele é perigoso. O essencial é considerar que se trata de um arquivo e que tal condição, assegurada pelos procedimentos metodológicos preconizados pela teoria arquivística, oferece ao pesquisador algo de sui generis e único, a possibilidade de identificar o contexto que lhe deu origem. E aqui eu destaco a construção de um sentido nos argumentos que lhe dão sustentação com seus respectivos limites começam a partir daí. Minhas caras, meus caros, eu peço desculpas por ter avançado no tempo, agradeço muito a atenção e fico aqui à disposição de vocês. Obrigado. Renato, muito obrigada. Assim, a sua fala foi riquíssima, né? E trouxe instigantes pontos para reflexão que eu acredito que ao final nós vamos ter um excelente debate, né? E, de fato, né, os arquivos pessoais de presidentes, eles possuem algumas características que lhes são peculiares. E estabelecer, né, esses limites, padrões acerca do que a gente vai identificar como sendo público por conta da origem, né, do cargo que a pessoa está ocupando. E o que vai ser mantido no âmbito privado é algo importante também de ser discutido, né? E eu vou abrir a fala também aqui agora para a Cecília, né, que eu acredito que a Cecília tenha excelentes contribuições aqui agora. Queria agradecer também, professor Renato, pela excelente apresentação. Eu acho que a sua apresentação ela fala muito desse lugar de fronteiras, né? E o início da sua fala me remeteu muito a essa ideia de que o documento ou o objeto, né, que a gente se refere mais na museologia, ele é imóvel, mas ele não é inerte, né? Então, quando a gente olha para ele, né, quando a gente está se deparando com esse tipo de documento, com esse tipo de objeto, né, a nossa reflexão crítica, as nossas contribuições, né, podem ir para além do que
do que aquela, vamos dizer, aquela conotação daquela pessoa representa naquele momento. E eu acho que também trabalhar com esses acervos de políticos no nosso contexto atual, que a gente fica tão, né, assim, balançado por essa pessoalização, nessa polarização das personagens, né, e que não é uma coisa atual, né, isso já vem de muito tempo. Me remeteu também à questão, né, da tragédia que foi a queima dos arquivos da escravidão pelo Rui Barbosa, né. Então, a gente não deixar que esse tipo de olhar sobre uma memória ou um olhar que talvez não coincida com os nossos interesses atinja né, ou gera um impasse para a gente lidar com essa documentação, né? Então, é isso. Queria agradecer também. Acho que a gente pode, não sei se abre, talvez se você quiser comentar alguma coisa agora, ou se a gente deixa para comentar depois da fala da Laura. Eu acho que a gente podia deixar para depois, que a gente consegue depois. Acho que a Laura vai trazer algumas questões que vão complementar a minha fala, daí a gente consegue fazer um debate mais rico. Então, vamos continuar. Laura, muito obrigada, né, também novamente por você estar participando aqui conosco. Eu vou ler a mini bio da Laura, né? Laura Martim da Cruz. A Laura ela é graduada no bacharelado e na licenciatura do curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, com pós-graduação em Curadoria, Museologia e Gestão de Exposições pela Universidade Estácio. Ela foi formadora pedagógica na Fundação Perseu Abramo entre 2016 e 2022 e assessora pedagógica de formação política para movimentos sociais na A2D Consultoria em 2022. Laura, ela também é coautora do livro Formação Política para a Nova Classe Trabalhadora e ela também é organizadora da publicação Juventude no Brasil. Fez a transcrição crítica e técnica de materiais em áudio e vídeo do livro 4 décadas com Lula, O Poder de Andar Junto, e atualmente ela ocupa a função de coordenadora geral técnica na Diretoria de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República, onde gerencia as equipes técnicas dos acervos privados, museológicos, bibliográficos e arquivísticos do Presidente da República no Palácio do Planalto, em Brasília. Muito obrigada mais uma vez, Laura, por aceitar o convite, e eu vou torná-la apresentadora para você poder passar os seus slides. Pronto. Olá, bom dia, pessoal. Agradecer o convite, agradecer a Tayane, Cecília, Renato, Vitória, que estão ajudando também a gente. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição, então. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, tamanho na altura do ombro. Eu tenho olhos castanhos, eu estou usando óculos de grau. Eu estou usando uma roupa de tonalidade verde e eu estou numa sala de reuniões aqui dentro da Diretoria de Documentação Histórica, no Palácio do Planalto. Então, para começar, antes de eu fazer, vou só aqui fazer a compartilhamento da tela para conferir se vocês enxergam. Estamos chegando? Entrou, acabou de entrar. Ótimo. Então, só como de maneira introdutória, eu trabalho aqui na coordenação da Diretoria de Documentação Histórica, a DDH, no Gabinete Pessoal do Presidente. Eu estou aqui desde 2023, então, fevereiro de 2023, comecinho deste mandato.
sobre o tema acervo pessoal, né? Eu acho que o título da atividade, né, o acervo pessoal em contexto político, ele é bastante interessante, porque o acervo presencial ele está obrigatoriamente imerso no contexto político, mas o nosso esforço, desde que a gente assumiu aqui, foi tentar enxergar esses acervos para além do contexto do momento, né? Como o Renato falou, e aí eu até, inclusive, roubo uma fala que ele fez no evento que a gente esteve juntos no final do ano passado. Ele falou sobre como as discussões acerca do tema dos acervos presidenciais, eles giram muito em torno das polêmicas do momento, de um escândalo ou outro, e acaba que as discussões passam a ser muito reativas e menos ativas, né? Então, eu acho interessante a gente ter espaços como esse aqui, que a gente tem para debater esses acervos, para a gente ir um pouco além da polêmica, né? Para a gente poder discutir o quanto esses acervos, na verdade, representam a memória do país, né? Para além de ser de um presidente, de um indivíduo ou outro, eles contam a história da República, né? E é muito importante a gente que trabalha com acervo, com memória, a gente sabe como no Brasil a questão da preservação da memória é frágil, é recente, é difícil de lidar. Então, tentar sair do contexto contexto político do momento e tentar enxergar esses arquivos como algo maior, algo que conta, que traz uma identidade nacional, para a gente é muito importante. Eu acho que eu vou tentar não repetir muito dos assuntos que o Renato trouxe, mas acaba que eu vou passar um pouco por cima também de algumas discussões que ele trouxe, porque eu acho que a gente tem um desentendimento geral do que é o acervo presencial. Acho que isso é muito pouco discutido. Eu mesmo conhecia muito pouco antes de vir para cá. A gente não... o acervo presencial, ele está nesse limbo entre o que é público e o que é privado, e esse desentendimento é geral, ele passa pelo âmbito político, ele passa pelo âmbito jurídico, inclusive de órgãos de controle. Então, a tendência é sempre discutir, por exemplo, o valor monetário desses itens, ignorar o valor histórico, cultural. Se discute muito se esse presidente tem direito a levar aquilo, se ele vai enriquecer com aquele acervo, quando eu acho que, na verdade, a discussão deveria ser muito mais sobre a responsabilidade. Quem é responsável por esse acervo, pela manutenção, pela preservação desse acervo, como ela vai ser executada, o que ela representa, né? Então, eu acho que o nosso esforço aqui tem sido tentar colocar a discussão dos acervos privados presidenciais na linha de que esses acervos são fundamentais para a democracia, eles garantem transparência, eles evitam apagamentos históricos e eles representam uma identidade nacional, né? Acho que esse é um pouco o nosso desafio aqui. O acervo presencial, eu vou tentar, então, explicar para vocês um pouco como funciona a DDH, um pouco como funciona a Comissão Memória, que são os órgãos principais que administram, né, coordenam os acervos presidenciais. A DDH é responsável pelo acervo do presidente em exercício, apenas, exclusivamente do presidente em exercício, enquanto a Comissão Memória vai passar pelos acervos dos ex-presidentes também, né? A tradição de troca de presentes é uma coisa que existe desde o início da República, ela não é exclusiva brasileira, né, do Brasil, ela acontece no mundo inteiro. Inclusive, era muito comum no passado existir as chamadas cerimônias de troca de presente, que com o tempo foram caindo em desuso. Posso dizer que nesse mandato atual a gente teve, se não me engano, uma atividade oficial nomeada como cerimônia de troca de presente. Antes isso era mais comum, essas trocas eram mais protocolares, hoje em dia elas são mais espontâneas, elas acontecem durante as atividades oficiais gerais do presidente, né? E eu acho que é muito sintomático que
só em 91, mesmo essa tradição existindo desde o início da República, só em 91 que a gente passa a ter uma legislação, né? Vou passar aqui. O Renato já falou sobre a lei, então eu não vou entrar em detalhes aqui, ficar lendo artigo por artigo, mas eu acho que é sintomático que essa lei tenha passado a existir no início da nossa nova democracia, assim, né? A forma como ela foi construída representa muito aquele momento que o país estava vivendo, e ela traz um marco, o principal marco para os acervos presidenciais, né? Esses acervos passam a ser considerados como patrimônio cultural brasileiro, passam a ter um mínimo de regras, de organização. A lei, ela é responsável, aqui quando a gente entra na DDH, na sala da recepção, a gente tem um quadro bem grande escrito preservar a memória presidencial, lei número 394. Então, ela é o que diz basicamente qual é a nossa função aqui dentro da DDH. A lei, ela cria a DDH, naquele momento ela ainda era chamada de secretaria, e ela cria a Comissão Memória. Eu acho que, para além dessa definição muito importante que é de que esses acervos, eles são privados, eles são de propriedade do presidente da República, mas eles são declarados de interesse público. É aí que eu acho que começa toda a grande confusão. Como assim ele é privado, mas ele é de interesse público? Então, isso significa que o presidente, aquele item é dele, mas ele não pode fazer o que ele quiser com aquele item. Ele tem certas regras que ele deve seguir. Então, a primeira que eu acho que é importante que a lei coloca é que o titular não pode vender nenhum item sem passar pela União, e essa consulta à União se dá através da Comissão Memória, e eles também não podem ser alienados ao exterior, né? Então, é dele, mas ele tem a obrigação de conservar, de preservar, e não pode fazer o que ele quiser com aqueles itens, né? A lei, então, cria a secretaria, cria a comissão. Eu vou começar falando sobre a chamada secretaria, que hoje é a diretoria de documentação histórica, e mais para frente eu falo um pouco mais sobre a comissão. A lei determina quais são as competências da DDH, coordenar, gerir, a partir do levantamento, preservação, conservação, organização dos documentos, registrar cronologicamente as atividades do presidente da República e os fatos decorrentes do exercício do mandato. Essa parte eu acho que é uma parte importante, porque muito se pensa que a DDH é um lugar para receber presentes, né? Um depósito de presentes. E a DDH ela tem uma função maior que essa. Ela tem a função de registrar as atividades do presidente da República, de registrar o andamento do mandato. Então, a gente cadastra não só os itens que são recebidos de terceiros, mas também os itens que são produzidos pelo governo, né? Os discursos, as fotos, as entrevistas, tudo isso é parte do acervo, conta a história do mandato. Então, a nossa função aqui é, de maneira cronológica, registrar a história desse mandato. E a terceira competência colocada na lei é realizar trabalho de pesquisa histórica, documental, relativo ao acervo, ao presidente e à sua época. No final do mandato, a lei determina que esses documentos vão ser entregues ao titular. Então, todo final de mandato, esse acervo ele é colocado num caminhão de mudança e entregue para o titular, no local indicado pelo titular, e ele leva junto a base de dados da catalogação desses itens. Aí começa um grande problema, porque a partir do momento que você entrega para esse titular, é um pouco cada um por si. Então, cada presidente vai ter uma forma, uma condução diferente de tratar esses itens depois que ele vai embora. Então, é importante a gente entender que o acervo presidencial por completo durante toda a história desse presidente, mas ele passa por dois momentos. Ele passa pelo momento em que esse acervo passa pela coordenação
da presidência da República, e aí tem esse segundo momento em que o então presidente se torna ex-presidente, e aí ele passa a ser o titular e administrador desse acervo, né? Uma outra coisa que a lei fala também, que é relevante para a gente, é que esse não é de acesso livre para agentes externos, né? Ele é, então, do titular, o titular precisa autorizar o acesso a esse acervo. Hoje, com a lei de acesso à informação, a gente tem muito mais informação publicizada, a gente tem uma planilha em transparência que a gente atualiza de tempo em tempo com a relação dos itens. A gente, enfim, responde às lives e outros questionamentos, mas o acesso direto a esse acervo, ele é restrito à equipe administradora da DDH mesmo. Em 2002, deixa eu só passar aqui para o próximo slide. Em 2002 a gente tem o decreto, como foi falado pelo Renato. A ideia do decreto é tentar um pouco aprofundar, né, na forma e no que integra esse acervo. Um marco importante também que é colocado é de que esse acervo ele é presidencial a partir da diplomação, ele continua e ele passa a ser presidencial independente daquele item ter sido acumulado, produzido antes, durante ou depois do mandato. Então, depois que o presidente sai da presidência, tudo que ele acumular depois continua sendo um acervo presidencial. E tudo aquilo que ele tiver, por acaso, acumulado antes, também integra. É importante a gente entender esse acervo como um conjunto. E entender que o processo de desmembramento desse acervo ele é muito prejudicial, né, para essa linha do tempo que está sendo contada. A DDH ela tem como espinha dorsal do tratamento a agenda oficial do presidente. Então, a gente registra a agenda dele diariamente, de acordo com aquela agenda que é publicada oficialmente, e todo o acervo ele é interligado nessa espinha dorsal, que é a agenda pessoal, a agenda oficial do presidente. Então, tudo diz respeito a essa linha cronológica, né? Quando a gente puxa um evento tal, lançamento do programa tal, a gente consegue saber tudo o que aconteceu naquele momento, o discurso que ele fez, as fotos que ele tirou, as entidades com quem ele encontrou, os presentes que ele recebeu, as cartas que foram trocadas naquele evento. Então, a linha cronológica é muito importante para esse acervo. Deixa eu passar aqui. Antes da gente ir para a discussão do público-privado, eu queria fazer uma discussão ainda sobre essa questão do conjunto, né? Como esse acervo ele vai para o mantenedor depois, o titular ele próprio administrar, ele pode nomear um mantenedor, um assessor, ou ele pode indicar uma entidade que vai administrar, ser a entidade mantenedora desse acervo. Hoje a maior parte dos acervos de ex-presidentes estão em entidades, mas eles estão bastante desmembrados, a maioria dos casos, né? Isso é um problema porque o objeto ele faz sentido dentro do contexto temporal, do contexto do que aconteceu naquele mandato. Eu vou dar um exemplo muito prático. Assim. Uma caneta pode não significar muita coisa. Pode ser uma caneta de marca, ela pode ser chique, ela pode ter sido uma caneta cara ou não, mas ela pode não significar muita coisa quando a gente pensa na caneta sozinha. Mas aí a gente pega o dia da posse do presidente Lula, em que ele vai assinar o termo de posse, e ele conta uma história sobre a caneta dele. Ele conta que a caneta dele ele ganhou 20 anos antes, quando ele foi assinar
A primeira vez em que ele foi empossado, ele esqueceu a caneta dele, ele ganhou uma caneta de presente na hora, o Tebet entregou para ele a caneta, e ele usou essa caneta naquela posse. Na posse seguinte, 20 anos depois, pela terceira vez, ele menciona essa caneta. Então, essa caneta, ela é muito mais do que só uma caneta. Ela faz muito mais sentido quando ela está junto com o discurso que ele mencionou naquele dia em que ele conta a história dessa caneta. Ela faz muito sentido quando ela está junto com aquele documento que foi assinado por ele, que é o documento da posse do mandato. Ela faz mais sentido quando a gente tem o vídeo e as fotos do momento, tanto do momento que ele ganhou a caneta lá atrás, quanto o momento que ele usou pela segunda vez, e o momento em que ele fala dessa caneta pela terceira vez em terceiro mandato dele. Então, a ideia de conjunto para a gente é muito importante. Essa tem sido uma discussão nossa, de como tentar manter esses acervos de forma mais unificada possível. E aí a gente entra na discussão do que é público e privado, né? Hoje, de acordo com o decreto, o Renato falou bastante da questão do primeiro ponto lá dos arquivos, né, dos documentos arquivísticos, e eu quero me atentar mais ao ponto segundo, sobre as exceções do que é privado, na verdade, o que deveria ser patrimoniado, que a lei, o decreto fala que são os documentos bibliográficos, museológicos, aí a gente já tem um recorte, então a gente não colocaria ali os acervos textuais, audiovisuais, recebidos em cerimônias de troca de presente em audiências com chefes de Estado. Então, até 2016, o entendimento que se segue é esse do decreto. Presentes entregues por chefes de Estado em cerimônias de troca de presente devem ser patrimoniados. Isso significou que, por exemplo, no acervo do presidente no primeiro e segundo mandato, foram patrimoniados, se não me engano, 8 itens. Como eu disse, a cerimônia de troca de presente tem caído em desuso, já estava caindo naquele período. Então, era muito raro acontecer. E a lei, o entendimento seguia bem estritamente o que o decreto diz, e eram esses itens que eram patrimoniados. Quando a gente chega em 2016, numa conjuntura de Lava Jato, o TCU faz uma revisão da lei e do decreto. E ele cria um novo entendimento. Ele entende que não só os itens entregues em cerimônias de troca de presente devem ser incorporados, mas também qualquer item dado para o chefe de Estado, seja qualquer circunstância em que esse item foi dado. Então, percebam que em 2016 tem uma ampliação do escopo do que deveria ser patrimoniado. Curiosamente, esse acórdão, ele retroage, o que é uma coisa que não é comum. Normalmente, decisões como essas normativas, elas passam a valer a partir do momento de sua publicação. No caso desse acórdão do TCU de 2016, ele retroage, e ele retroage exclusivamente para os mandatos da presidenta Dilma e do presidente Lula. E aí o TCU exige que a DDH, naquele momento, faça uma revisão de quais seriam os itens que deveriam ser patrimoniados e pede a devolução no caso do presidente Lula, de 434 itens, são de acervos que estavam entendidos como privados e nesse momento passam a ser patrimoniados. De novo, aquela questão de que a gente tem muitas decisões normativas baseadas em conjuntura momentânea, em escândalo X ou Y, contexto X ou Y. E aí, nesse momento em que esses itens são devolvidos, a partir daí, o entendimento dos mandatos que se seguem é seguir o acórdão de 2016, com esse escopo ampliado. Aí a gente pode levantar algumas discussões, por exemplo, qual é o interesse em você desmembrar esses itens, se esses itens que foram patrimoniados, eles continuam fazendo sentido no galpão da presidência, isolados do restante do seu acervo, né, da contextualização do acervo completo. Esses itens, em grande
na maioria das partes são itens de pouco valor monetário. É importante dizer também que, por causa dessa legislação própria que os acervos presidenciais passam, não entra aqui aquela regra que outras autoridades passam do valor monetário, do limite, do teto de valor para poder receber presente. Ministros têm isso, por exemplo. O presidente, a legislação, as normativas não passam hoje, até hoje, por valor monetário, mas as discussões hoje em andamento, projetos de lei, enfim, tentam trazer essa discussão do valor monetário. Então, esse entendimento do acordo de 2016 segue até agora, 2024, numa nova onda de novas polêmicas acerca de acervos presidenciais. O TCU, de novo, faz um novo entendimento, dessa vez no oposto do que tinha sido o anterior. Na verdade, agora ele diminui por quase que completamente o escopo do que deveria ser patrimoniado. Ele vai dizer, então, em 2024, que a lei, e aí ele ignora um pouco, na verdade ele ignora o completo decreto, mas o TCU diz que a lei não disciplina de forma específica, não há fundamentação específica do que deveria ser patrimoniado ou não, portanto, enquanto não existir uma nova lei, nada deve ser incorporado, já que não tem uma justificativa exata do que deveria ou não ser incorporado. Lembrando que no decreto, por mais que a gente possa avaliar que ainda não seja talvez específico o suficiente, o decreto diz aquela questão dos itens dados por chefes de Estado. E depois o TCU amplia esse entendimento. O acordo atual leva em consideração exclusivamente a lei e diz que, então, se a lei não é específica em dizer o que deve ser patrimoniado, então nada deve ser patrimoniado. Hoje, esse é o entendimento vigente atual. Então, encerrando a discussão de legislação, a gente passa para o funcionamento da DDH hoje. Então, hoje a gente segue essas normativas indicadas anteriormente. A gente tem aqui uma direção, que é feita hoje, o nosso diretor é o Jackson Raimundo. Temos uma coordenação administrativa que anda, que toca a questão mais de gestão de pessoas, e uma coordenação técnica, que é a coordenação da qual eu faço parte, que é a coordenação que vai coordenar os acervos específicos, né? A gente divide os nossos acervos aqui a gente chama equipe de acervo textual, uma equipe de acervo audiovisual, uma equipe de bibliográfico, uma para exclusivamente correspondência e a equipe do museológico. Os itens chegam pelo protocolo. Aqui em Brasília, hoje, a gente trata exclusivamente os itens do terceiro mandato, então a gente tem esse processo de entrada dos itens, que vem muito pelas pessoas que acompanham as atividades do presidente, que hoje é a ajudança de ordens e o cerimonial do MRE, em caso de eventos internacionais. Então, essas pessoas que acompanham as atividades, eles vão recolhendo os itens que são dados de presente durante as atividades. Eles preenchem um formulário com as informações a respeito desses itens e entregam para a gente aqui, onde a gente vai fazer a catalogação. Para além disso, a gente tem os itens que chegam via correio, em mãos, enfim. Esses são os principais as formas de chegada dos itens. E a gente tem os acervos, onde esses itens são tratados de forma específica, e a gente tem as expedições das respostas das cartas. O Renato mencionou a questão da correspondência, né? A correspondência para a gente é um ponto extremamente importante. A gente hoje trata, lê, responde absolutamente todas as cartas enviadas ao presidente. Isso sempre aconteceu, não com a mesma metodologia, a depender do mandato, mas nos mandatos do presidente Lula, isso sempre foi uma prioridade. Uma prioridade, inclusive, para o próprio presidente, uma coisa que ele leva muito em consideração, que todas as cartas sejam lidas e respondidas. A gente tem um processo aqui
de que se a demanda pode ser respondida diretamente por nós, a gente responde diretamente. Se é uma demanda de uma política pública, por exemplo, de algum ministério, a gente encaminha essas cartas para o órgão e o órgão vai dar encaminhamento lá. É muito importante porque é um canal de comunicação direta com a população e é um reflexo direto do mandato. Então, quando tem uma nova política pública lançada, a gente vê isso refletido diretamente logo em seguida nas cartas. É muito comum quando o presidente lançou o pé de meia. Logo em seguida, a gente passou a receber uma série de cartas sobre o pé de meia, agradecendo, criticando, tirando dúvidas, dizendo que tiveram problemas, não conseguiram se cadastrar, enfim. Tudo isso é tratado, a gente recebe muita carta física, mas a gente tem também um portal chamado Fale com o Presidente, por onde chegam cartas, mensagens eletrônicas, é um canal do próprio site do governo, você faz um cadastrinho rápido com suas informações básicas e manda uma mensagem de até 4.000 caracteres para o presidente. Esse é o nosso maior canal de chegada de mensagens hoje. E a gente tem uma série de dados que a gente consegue extrair disso, a gente consegue saber qual é a região do país que mais manda carta, qual é a faixa etária das pessoas que mandam carta, quais são os temas principais, a gente tem os temas recorrentes que sempre chegam, por exemplo, aposentadoria, questões relativas a perdão de pena, chega muito. E aí tem as coisas mais momentâneas, como eu disse, quando acontece algum evento específico, e aí a gente vê um reflexo disso nas cartas. A gente usa hoje uma base de dados que é o InfoAP, que é essa base que o mantenedor vai levar embora depois, fechada. Hoje a gente está trabalhando numa forma de que essa base de dados saia de forma editável, porque a gente tem esse problema também de padrão de catalogação, depois que o acervo é levado embora, cada titular vai ter uma forma diferente de continuar catalogando esses itens. Então, a gente entende que se a pessoa consegue levar o mesmo sistema que é usado aqui, e continuar usando esse sistema fora daqui, ele pode manter um padrão de catalogação. E isso, para quem faz pesquisa, por exemplo, sabe que é muito importante a gente ter um padrão, né, na metodologia de catalogação. A gente, então, aqui em Brasília trata o acervo do terceiro mandato e o acervo, então, anterior, porque o presidente Lula ele tem uma peculiaridade desde que a lei foi feita em 91, ele é o primeiro a ter um terceiro mandato, ele é o primeiro presidente que foi ex-presidente e se tornou atual presidente de novo. Então, é algo muito específico, mas como no decreto a gente tem um entendimento de que tudo é presidencial, tendo sido catalogado, tendo sido recolhido antes, durante ou depois, a DDH, então, ela é responsável pelo acervo do terceiro mandato e também pelo acervo todo anterior da vida dele. Esse acervo está no ABC hoje, então a gente também tem um trabalho de extensão desse acervo lá, local. E já caminhando para o final, não quero me alongar muito, vou falar um pouco da comissão. A comissão também é criada pela lei. Hoje os membros a DDH, na Secretaria Executiva, IFAM, Museu da República, Arquivo Nacional, a CODOC, que é a Coordenação de Documentação aqui da Presidência, e a Biblioteca Nacional. O IBRAM hoje participa também de forma honorária, porque quando a lei foi feita não existia o IBRAM, o Museu da República entra, mas hoje o Museu da República está dentro do guarda-chuva do IBRAM, então a gente avalia que é importante a participação do IBRAM também nessa comissão. Apesar de na lei eles não existirem, porque não constam como membros natos, porque a entidade ainda não existia. A lei, então, coloca quais são as regras, né, para se seguir, o número de reuniões por ano, enfim, quais são as funções dessa comissão, que é basicamente orientar, coordenar, ajudar no apoio financeiro, apoiar nos técnicos, que seja com metodologia, enfim, e garantir a preservação desses acervos de ex-presidentes. Então, enquanto a DDH cuida do atual presidente, a comissão cuida dos ex-presidentes. Aqui, só um minutinho.
A comissão, no final do ano passado, a gente realizou o primeiro encontro de mantenedores de acervos presidenciais, que aconteceu aqui em Brasília, foram 2 dias de discussão. Eu acredito o Renato participou dessa atividade, ele pode contar também um pouco como foi, mas foi um intercâmbio de experiências, boas práticas, muito importante. Foi um momento em que todos os mantenedores puderam sentar juntos e discutir quais são os seus desafios, quais são os problemas, as diferenças entre si, né? Existe muita... vou até ler aqui para vocês a relação. A gente tem hoje cerca de 32 entidades que administram acervo de ex-presidentes, sendo que algumas dessas entidades têm mais de um acervo presidencial. Hoje a gente tem cerca de 39, se não me engano, acervos de ex-presidentes com algum nível de catalogação identificada. A gente tem, por exemplo, a Biblioteca Nacional, a Museu da República, Arquivo Nacional, são entidades que possuem partes de mais de um acervo, e aí a gente volta àquela discussão do desmembramento, né, desses itens. E a gente tem as entidades, por exemplo, o Instituto FHC, FGV, Memorial JK, que tem os acervos de forma mais unificada, organizada de um presidente, né? A gente, normalmente, as entidades ficam nos locais nas regiões desses presidentes. Então, por exemplo, o Memorial da República do Itamar Franco fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Centro de Memória do Michel Temer fica na Faculdade de Direito de Itu, em São Paulo. O Museu da Memória Republicana, que reúne o acervo do presidente Sarney, fica em São Luís do Maranhão. Aí tem, da Primeira República, Campos Sales, em Campinas. Museu Histórico Pedagógico Prudente de Moraes, em Piracicaba. Coleção do Arthur Bernardes no Arquivo Público Mineiro. Alguns exemplos de acervos de ex-presidentes que têm uma organização mais padronizada, né? Em contrapartida, a gente tem alguns acervos que hoje ou não tem nenhuma identificação, ou a gente sabe onde está, mas não está sendo devidamente tratado, como o exemplo que o Renato deu do acervo da presidenta Dilma Rousseff, que estava em containers no assentamento do MST na região de Porto Alegre e que sofreu muita coisa se perdeu durante as inundações no Rio Grande do Sul. E esse acervo estava totalmente fechado do jeito que saiu daqui. Ele foi mexido só em 2016 na devolução dos itens por ordem do TCU e depois ele ficou fechado. Então a gente vê que são realidades muito distintas. Eu já vou encerrar. Acho que o mais importante é isso, entender que hoje os acervos de ex-presidentes estão em condições muito diferentes entre si e o nosso desafio tem sido tentar unificar um pouco, no mínimo que seja uma relação entre esses mantenedores. Por isso o evento que a gente fez no ano passado, e no evento a gente lançou o edital do IFAM, né, que foi feito em parceria com a Casa Civil aqui da Presidência da República, com o Ministério da Cultura e com o IFAM, que foi criado um edital específico que se encerra agora em fevereiro, final de fevereiro, dia 26 de fevereiro, exclusivo para mantenedores de acervos presidenciais, com um aporte, se não me engano, de 30 milhões. Então, é uma coisa um tanto quanto inédita e bastante relevante para poder conseguir colocar esses acervos em algum nível de par de igualdade ali, né? Porque alguns têm mais condições, outros nenhuma, mas a ideia desse edital é tentar principalmente colaborar aqueles que não têm nenhuma condição e fortalecer aqueles que já estão com algum nível de catalogação, de organização. Gente, acho que é um pouco isso. Acho que a gente não quero também aqui me estender muito e acho que a gente pode entrar aqui na discussão, nas dúvidas. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura. Também muito boa a sua apresentação. Acho que complementa bastante o que o Renato também tinha falado no início da apresentação e acho que traz essa questão
do encaminhamento desses acervos, né, dessa fragmentação que não deixa de ser uma coisa mais comum do que acho que de fato a gente gostaria, tanto no âmbito museológico quanto no âmbito arquivístico. Mas acho muito interessante você também ter falado desse esforço, né, da presidência de fazer o registro da documentação da agenda do presidente, né, junto à guarda dos acervos, e esse trabalho de resposta, né, às cartas, que é muito interessante, e eu acho que também traz de uma certa forma, embora não seja da personagem do presidente, mas traz um pouco esse lado individual ou pessoal das pessoas que estão dialogando com a presidência, né? Acho que deixa um pouco menos, um pouco mais pessoal mesmo, né? O acervo. Acho que você também, né, comentou um pouco dessa baliza, né, entre arquivologia e museologia, que o Renato também tinha comentado quando você trouxe a questão da caneta do Lula, né, então, e que eu acho que é muito uma questão de quem vai olhar sobre aquele objeto, sobre aquele documento, vai lidar como um semióforo, vai lidar como uma questão, como uma natureza mais arquivística. E essas mudanças na legislação, né, em função dessas polêmicas atuais com relação à guarda ou à venda de acervos presidenciais, e como isso muda constantemente, e como nós profissionais, assim, né, talvez estar mais atentos ao debate ou participar desse debate sobre o destino, sobre o encaminhamento, sobre o que preservar, o quão importante, né? E eu queria, na verdade, já me adiantar e fazer uma questão, acho que ia passar para a Tayane também, mas você falou, né, do trabalho que vocês têm todo de registro com a base do INFAP, e como esse acervo ele é, na verdade, legado, né, aos presidentes, aos responsáveis, ex-presidentes depois, mas, por exemplo, o caso do presidente Lula, que está no terceiro mandato, qual o registro que fica, né, dentro da presidência do que foi acumulado, do que foi, de uma certa forma, doado, né, porque isso também acaba sendo, vamos dizer, um backup, né, do que foi feito. Por exemplo, no caso do acervo da presidente Dilma, que se perdeu, se ficou algum registro, enfim, era um pouco mais nesse sentido. Vou passar para a Tayane também, mas muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Laura. Sua fala foi excelente. Foi muito bom a gente também poder compreender como que é formada toda essa estrutura, né, que é voltada para a preservação e organização desses acervos presidenciais. Só também gostaria de agradecer a parceria da professora Cecília, né, nesse projeto, né, que vida longa ao nosso projeto, né? Também agradecer a aluna do curso de Museologia da Unirio, a Vitória Ramos, que colabora conosco no projeto, e ela está auxiliando aqui no backstage dos eventos, né, de todos os eventos. E, assim, Laura, você até pontuou algo que a Cecília tocou também na fala dela, né? Essa questão da interligação entre a agenda pessoal, né, do presidente com os documentos, né? E como que isso é essencial, porque possibilita a manutenção do contexto, né? Que no âmbito da arquivologia é algo que é o que é intencionado, né? Você priorizar e manter o contexto, né, da documentação, né? Como que isso é muito relevante e importante. E ter esse contexto muito bem conectado é algo muito raro de ocorrer, né, na maioria dos arquivos. Então, assim, ter essa agenda, né, pessoal é algo que dá muita qualidade em detalhes, né? Nesses arquivos em específico, né? Nós temos também algumas perguntas aqui, mas aí eu vou abrir aqui também para vocês abordarem alguma outra parte que talvez não tenha dado por conta da limitação do tema, ou algum outro ponto que vocês queiram tocar. Então, eu vou deixar aqui aberto, e também para a pergunta, né, que a Cecília levantou anteriormente. Posso começar? Pessoal, primeiro eu queria parabenizar a Laura pela ótima apresentação, muito didática. É sempre muito bom ouvir como a instituição
ela se define, como ela trabalha. E aqui eu queria deixar bem registrado, a Laura citou, eu tive a oportunidade de participar deste encontro que foi promovido, salvo engano, fins de novembro, né, Laura? Foi, eu acho que finalzinho de novembro. E eu fiquei muito satisfeito com o trabalho realizado pelo Jackson, pela Laura, pela Amanda, pela equipe toda da Diretoria de Documentação Histórica, porque este encontro, que aliás foi o primeiro encontro, é importante destacar, que reuniu mantenedores, mas não apenas mantenedores, pesquisadores como eu, por exemplo, puderam participar e compartilhar experiências, de preocupações, e eu achei que foi, achei não, é uma impressão objetiva, porque inclusive ficou bem registrado, consignado em ata, e os demais participantes atestaram que foi um ambiente profícuo de compartilhamento, de troca de informação e de proposição de novas soluções para este problema. Então, eu queria aqui também deixar registrado e parabenizar a atual diretoria de documentação histórica, a equipe, porque está fazendo um ótimo trabalho, especialmente fazendo um trabalho de diálogo com a comunidade acadêmica, com outras instituições que até então não estavam acostumados a participar de encontros como este. Então, parabéns, pessoal. Gente, só uma observação. Eu aproveito esse comentário já para ir respondendo algumas perguntas que foram feitas aqui, se a Cecília e a Tayane me permitirem. Eu acho que teve uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta objetiva, a pergunta mais importante. Eu não sei, acredito que seja o professor José Maria Jardim que está aqui, não sei se for ou não for, mas assim, agradeço muito a pergunta, muito oportuna. Ele indaga quais são os critérios mais adequados para delimitar o que é privado e o que é o público em arquivos de políticos. Eu acho que esta é a grande pergunta. Eu não tenho a pretensão de, nos meus trabalhos, apresentar ou prescrever qual seria a fronteira que dividiria, que separaria o que é público ou privado. Porque, vamos lá, pessoal, eu acho que nessa altura da discussão já fica, eu espero que tenha ficado claro, que sim, é fundamental preservar esses acervos reconhecidos pela lei como parte do patrimônio documental brasileiro. Perfeito. Mas como compatibilizar esta preservação, este reconhecimento como parte do patrimônio, com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade que regem a administração pública? É inegável que situações como esta, recente, mas não é exclusiva, do ex-presidente que recebeu presentes, joias de outras autoridades, é claro que isso gera comoção. Como bem lembrou Laura, eu mencionei no ano passado, como que infelizmente o debate ele é sempre movido ali a reboque de polêmicas, de controvérsias, mas em última instância a gente não pode negar, há um problema colocado. Como eu posso dizer, vamos considerar totalmente normal um presidente da República receber, como, por exemplo, Carlos Menem recebeu na Argentina, no início dos anos 90, uma Ferrari orçada em 50 milhões de dólares? Então, reparem que sempre há uma medida nas coisas. Nós temos que tentar entender o seguinte, qual é a melhor baliza? Eu, particularmente, acho que nada impede de nos esforçarmos e reconhecermos que é uma característica muito específica deste indivíduo, deste cidadão ou cidadã que ocupa a presidência da República. Nesse sentido, forçosamente, podemos reconhecer que delimitar o público e o privado aqui não seja passível de ser ali definido apenas e exclusivamente pelos princípios de uma área do conhecimento, como arquivologia, entre outras. Talvez tenhamos que respeitar, como eu disse, esses princípios que regem a administração pública. Mais importante, ao meu ver, é pensar que este acervo, seja ele preservado por uma instituição privada, seja ela preservada por uma instituição pública, seja ela fragmentada em diversas instituições e mantenedores, inclusive pessoas físicas, o importante seria termos uma espécie de base de dados, uma interface que pudesse garantir a todo e qualquer cidadão o acesso a, não a integralidade, mas assim, ao máximo possível da composição original daquele acervo. Vejam, se o importante é o cidadão ou a cidadã ter acesso a isto que faz parte do patrimônio
documental brasileiro, ao meu ver, podemos respeitar regras como esta. Documentos que, por exemplo, se vocês forem observar os últimos dispositivos legais, as últimas propostas de reconfiguração e reformatação da lei, tanto aquela definida, proposta pela Tabata Amaral, como antes, pelo senador, que eu esqueci agora o nome dele, Humberto Costa, em 2017, todas elas estão partindo do seguinte pressuposto: o valor de mercado é um critério a ser reconhecido. Ok, vamos então adotá-lo. Mas eu acho que a pergunta é outra. Por que não disponibilizar todo o acervo, independentemente do suporte, do formato, do gênero, da natureza, seja arquivística, bibliográfica ou museológica, a despeito do seu valor de mercado, que, pessoal, sabemos muito bem que valor de mercado não se confunde com valor histórico, que também deve ser levado em consideração. Eventualmente, um documento no mercado ele não é relativamente bem apreciado, mas para fins históricos ele é inestimável. Minha sugestão, ouso dizer, seria olharmos com um pouco mais de atenção uma experiência, não nos Estados Unidos, não na Inglaterra e na França, que possui uma tradição muito interessante, mas, ao meu ver, também passível de críticas. Eu acho muito interessante e oportuna, claro, adaptando e salvo alguns problemas, a Brasiliana Museus, proposta e inaugurada pelo IBRAM. Em que sentido? Vamos copiar o modelo da Brasiliana? Não, vamos nos inspirar e adaptar à realidade dos acervos presidenciais. A Brasiliana Museus, para quem não sabe, ela reúne em uma única plataforma o acervo de, salvo engano, 21 instituições museológicas que são ali abarcadas pelo IBRAM e que seguem um tratamento documental na plataforma o Tainacan. Nesse sentido, é possível congregar, reunir estas partes dispersas de acervos museológicos em uma única plataforma. Ao meu ver, talvez respondendo, talvez saindo pela tangente, não respondendo a pergunta, talvez tenhamos que recuperar o centro de referência dos acervos presidenciais que em 1991 foi instituído pela Lei 8394 como algo de responsabilidade do Arquivo Nacional. E o que é o centro de referência da memória dos presidentes da República, segundo a lei? É exatamente este espaço onde as informações são agregadas e disponibilizadas para consulta pública. É claro que à época tratava-se de um espaço físico, mas hoje podemos pensar e avançar para um espaço virtual. Renato, é fácil de fazê-lo? Claro que não. Primeiro, deveria existir um esforço comum de unificarmos minimamente as bases de descrição. O Atom, o InfoAP, outras bases que foram criadas pelas instituições, como no caso da Fundação FHC, mas, ao meu ver, hoje o mais importante é como garantir o acesso. E, é claro, salvo questões de moralidade, impessoalidade, legalidade, podemos pensar, sim, em certos itens documentais que podem ficar sob a guarda de um ente privado, mas, como bem disse a Laura, a legislação consegue impor, ou deveria impor, certas regras, restrições, inclusive impedindo que o item seja vendido, por exemplo, em Miami. E aqui eu acho que eu respondo a pergunta, ou pelo menos saio pela tangente da pergunta do professor José Maria Jardim, mas também tento encaminhar a pergunta aqui do Jonatas, que fala como poderia fazer, como separar, como criar dois arquivos? Eu acho que não, porque, como bem disse a Laura, o decreto ele abarca o pré-presidencial, o presidencial e o chamado pós-presidencial. Uma vez empossado, o acervo daquele indivíduo é patrimônio, desde que ele nasceu até o momento da sua morte. Então aqui fica uma outra pergunta. E o acervo dos ex-presidentes? Continuam sendo bem cuidados? E o acervo de Jair Bolsonaro? Será que a gente não está apenas focando naquilo que, eventualmente, ele vendeu no exterior e o que ele está ou estava produzindo até pouco tempo atrás? Queira você ou não, isso também é patrimônio brasileiro. Sigo aqui. Bom, primeiro respondendo a pergunta da Cecília sobre o backup, né? Hoje, na DDH, toda vez que um mandato se encerra,
a base é zerada. Então, quando a gente chegou aqui no início de 2023, ela estava completamente zerada, com um novo fundo criado, fundo para o presidente Lula, o mesmo sistema anterior, mas sem nenhuma base registrada. Então, a gente não tem na DDH nenhum acesso a nenhuma informação catalogada por ex-presidentes, né? Eu acredito que pela Comissão Memórias talvez seja possível recuperar alguns recados. Lembrando que esse arquivo, essa base de dados foi entregue a todos os mantenedores depois que eles saíram daqui. Então, teoricamente, eles têm essa base de dados, mas a gente sabe que, a depender das condições que cada um está, essa base pode ter se perdido ou ter problemas, enfim. Mas na DDH hoje não existe um backup dos anteriores. Inclusive, para a gente recuperar o dos governos anteriores, a gente só conseguiu recuperar a base fechada também. Então, até essa base também já tinha sido encerrada, né, no caso dos primeiros 2 mandatos do presidente Lula. Concordo com o Renato sobre essa questão da importância de tentar unificar as informações e dar publicidade para isso. Hoje isso é um ponto muito discutido pela Comissão Memória, inclusive com o IBRAM oferecendo Brasiliana para poder ser a plataforma ideal, enfim, outras entidades estão tentando oferecer ajuda para digitalizar os itens, mas a gente tem, para chegar nesse ponto, a gente tem outros pontos anteriores para conseguir viabilizar isso, né? Os acervos estão em pontos muito diferentes de tratamento, em metodologias muito diferentes. Muitos acervos não têm nada digitalizado, e a gente sabe que o processo de digitalização não é algo fácil nem barato. Inclusive, a ideia desse edital do IFAM é poder tentar dar condições mínimas para todos, para que, a partir dessas condições mínimas, a gente consiga avançar numa forma de unificar essas informações, facilitar o acesso. Acho que com certeza isso é uma prioridade. E também, respondendo ao Jonatas, também acho que não é possível separar a pessoa política da pessoa da vida privada, até porque mesmo aquilo que ele ganha enquanto autoridade tem reflexo de quem ele é na vida pessoal. O tipo de presente que ele ganha, o tipo de correspondência que é encaminhado, o tipo de comunicação que ele faz, o tipo de evento que ele faz, atividade, vai estar muito relacionado à linha política pessoal daquele indivíduo, à história de vida daquele indivíduo. Então, tem relação com, a depender da região, o presidente vai ter uma relação mais afetiva com determinada região ou com outra, com determinadas entidades. Então, o acervo dele enquanto pessoa pública reflete quem ele é enquanto pessoa privada. Eu não acho que tem como separar uma coisa da outra. Assim. O que a gente tem como fazer no que é período presidencial, garantir que a gente tenha esse registro da agenda, né? Para a gente poder saber aquilo que ele fez de forma oficial enquanto presidente mesmo, para além daquilo que ele faz na vida pessoal dele também em outras atividades, né? Isso eu acho que é uma diferenciação possível de fazer, mas eu não acho que dá para separar em 2 acervos diferentes, porque eu acho que é tudo uma coisa só. Não sei se tem alguma outra pergunta que eu passei batido aqui. Muito bom ouvir vocês. Uma pergunta: esse edital do IFAM, que foi recentemente lançado, nele tem alguma previsão de ter, no caso, algum tipo de parceria com a presidência da República? Isso vai ser um edital que vai ser lançado constantemente? Tem essa previsão? Ou isso ainda está para ser definido? Não há uma previsão de continuidade ainda, justamente por ser uma ação muito recente, ainda vai ter que ser avaliadas as condições para dar continuidade. É claro que é a nossa vontade que seja algo recorrente, um edital que de tempo em tempo exista, para que esses mantenedores possam já contar com isso, já saber que podem contar com isso, mas hoje no edital não está previsto uma continuidade.
não existe uma parceria direta com o gabinete do presidente. O que tem é uma comissão avaliadora, da qual a Comissão Memória fará parte, as entidades que fazem parte da Comissão Memória, que também possuem assentos presidenciais, por uma questão de conflito de interesse, né? Mas os demais membros, lembrando que, assim, como esse edital ele é direcionado para os ex-presidentes, não entra aqui a DDH. A DDH não pode, por exemplo, participar desse edital, né? Porque a gente está falando de um acervo do atual presidente. Então, não tem um trabalho direto da DDH com o edital, a não ser por essa comissão avaliadora quem fará parte será a Comissão Memória. Não sei se isso responde. Obrigada, Laura. Eu também quero só deixar aqui registrado meu agradecimento à presença do professor José Maria Jardim, né, um grande mestre, né, da arquivologia, e ao qual eu tenho que agradecer muito minha trajetória também, porque algo que ele sempre destacava nas aulas dele era essa importância e a questão de ser fundamental do arquivista se entender também como um pesquisador, algo que o professor Renato de Matos, inclusive, pontuou na fala dele, né, anteriormente, né? Algo que é muito caro e é algo que é importantíssimo o profissional arquivista ter isso em perspectiva, ter isso em atuação. Eu queria só aproveitar o ensejo da fala também da Laura, falar que de fato, esse edital ele é muito oportuno, porque ele faz parte, aliás, é uma grande iniciativa dentro de um conjunto de iniciativas que tem como perspectiva, eu insisto, garantir a preservação e o acesso a essa parcela do nosso patrimônio documental brasileiro. Eu acho que, como vocês perceberam, são várias questões, são vários desafios. Como bem disse Laura, antes de pensar em talvez na adoção de uma plataforma como eu sugeri, ou minimamente fiz ali uma breve referência ao Brasiliana, é mais a perspectiva de que nós temos que pensar em alternativas em que pese a necessidade de separar as parcelas do acervo, como foi bem dito tanto pela Cecília como pela Laura, é de que essa documentação só faz sentido se estiver devidamente integrada, porque afinal de contas as relações orgânicas elas precisam ser preservadas a despeito e das características físicas dos documentos, e mesmo reconhecendo que cada tipo de documento, por questões até de conservação, exigem um tratamento diferenciado. Mas vamos lembrar que essas conexões elas devem ser entendidas sempre como conexões lógicas e não conexões físicas, que conectam as várias partes do mesmo acervo. Na minha fala, eu acabei tocando num outro ponto, que eu acho que é até anterior a qualquer proposição de encaminhamento para este grande problema que se impõe, que é, primeiro, a comunidade, que eu chamo genericamente de comunidade arquivística, mas de todo e qualquer profissional da área ou que se interessa pelo tema, que se aproprie da temática dos acervos presidenciais como um objeto legítimo e necessário de estudo. Porque, veja, se a gente for começar a recuar, o problema é muito maior e muito anterior. Antes de pensar em soluções, eu sinto hoje que é necessário, primeira coisa, vamos parar de criminalizar a temática dos acervos de políticos. Parece que há um esforço anterior e necessário que é simplesmente pacificar uma questão que pode parecer uma obviedade, mas que para muitos não é. Nenhum documento ele tem sentido imanente. Nenhum arquivo tem um sentido imanente. Você não está se filiando àquela causa partidária quando você se dedica a tratar aquela documentação. Parece que até isso hoje é um problema para muitos pesquisadores e profissionais da área. É claro que a arquivologia ela se leva e se move, como qualquer área do conhecimento, por tendências, novas perspectivas. Mas me parece que hoje é quase que um pecado capital, ou quase que nadar contra a corrente, pensar
questões relativas a acervos de políticos, porque, afinal de contas, você estaria, de forma muito equivocada, privilegiando a voz do vencedor e não do vencido. O problema é que, para o pesquisador e para o cidadão, entender a sua realidade, a sua história, pressupõe ter a oportunidade e o direito de acessar as várias fontes, das mais diferenciadas e diversificadas possíveis, seja do cidadão comum, seja daquele que presidiu uma república, seja de homens e mulheres que foram historicamente marginalizados. O que a gente não pode é trabalhar na ideia de que preservar um acervo significa abandonar outro acervo igualmente importante. Então, e aqui talvez respondendo, ou pelo menos encaminhando uma provocação do Jonatas, Jonatas, você fala em esbarrar no conceito de direito ao esquecimento. Olha, tivemos um presidente da República, o último presidente da ditadura militar, que ao término do seu mandato falou: esqueçam de mim. Claro, era uma figura facilmente esquecível pelas suas qualidades pessoais e intelectuais, mas uma vez ocupante daquele cargo, ele não tem o direito de ser esquecido, porque a vida dele, para o bem e para o mal, se confunde com a história do nosso país. Então, nesses casos, não há direito ao esquecimento. Aliás, essas pessoas pleiteiam, sim, o direito ao esquecimento. Aliás, é o que elas mais querem. Mas eu insisto, nós não podemos nos dar ao luxo de esquecer, porque não se trata de você ter uma adesão ou não a determinada pessoa. Temos que preservar o arquivo de um político, seja ele quem for, até mesmo aqueles que pediram um dia para serem esquecidos, ou aqueles que a história talvez cuide para serem esquecidos. Mas nós temos que garantir o acesso, porque o uso dessa documentação, por pesquisadores e por qualquer cidadão, é um uso que é, inclusive, imprevisível. O arquivista não consegue prever, sob hipótese alguma, qual tipo de uso será dado àquela documentação. Então, meus caros, a pesquisa sempre é fomentada pela indagação lançada aos documentos, e não o inverso. Então, nós temos que dar a oportunidade à posteridade a conseguir lançar as suas perguntas a esses documentos. Perguntas essas que eu não faço ideia, mas temos que garantir o direito dessas futuras gerações em acessarem isso que a lei reconhece como patrimônio documental brasileiro. Bom, muito obrigada, professor Renato, Laura. Não sei se a Laura quer falar mais alguma coisa. Eu queria só agradecer, dizer que eu acho que esses espaços são muito importantes para a gente conseguir justamente passar pela barreira da conjuntura política, que esse acervo passa. Esse tipo de acervo passa por muita burocracia, por muitos interesses e forças. Então, poder fazer essa discussão entre pessoas da área, pessoas que estão a fim de discutir a relevância cultural desse acervo, né, a relevância que esse acervo tem para a história, para a formação da história do país, acho que a gente só tem a ganhar. Acho que foi muito importante, eu fiquei muito feliz de poder participar. Muito obrigada. Eu vou agradecendo mais uma vez e eu acho que é isso. Acho que a conexão da Cecília travou. Mas nós gostaríamos muito mesmo, né, de agradecer e, como muito bem ficou pontuado aqui, né, no evento, a importância da gente entender e compreender esses acervos como um patrimônio nacional, que é um acervo que pesquisadores, cidadãos têm direito a acessar, a pesquisar, e que fazem parte da história do país, né? Então, para o âmbito da memória social, são acervos que precisam sim serem preservados. Então, só agradecer imensamente a presença de vocês, por participarem e por colaborarem em trazer um tema de tamanha relevância. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Cecília, Laura, obrigado. Obrigada.